E o debate político começa agora comigo, Érica Lima. Nós estamos recebendo aqui os candidatos à Prefeitura de Manaus. Hoje, pelo Partido do Cidadania, eu recebo Amon Mandel. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado a toda a equipe do Convergente e também da Rede Onda Digital que está nos acompanhando nesse momento. E muito obrigado a você que está nos assistindo e dando essa audiência. O programa Debate Político está seguindo todas as regras da legislação eleitoral. E a gente enviou para todos os candidatos o convite e a ordem das pessoas que estão sendo entrevistadas está sendo pela a ordem alfabética. Amon Mandel. Nasci com sorte, né? É verdade. Amon, já começou a candidatura, né? Você já está realmente caminhando. E para isso, eu quero saber como é que tá esses bastidores da sua caminhada. Como é que você está sentindo a população? Olha, a população continua muito revoltada com tudo aquilo que está acontecendo. Nós vimos ali duas notícias, denúncias gravíssimas recentemente que a imprensa nacional trouxe. A primeira foi no Metrópolis quanto ao pagamento aos pagamentos ali de notas fiscais e tal para a sogra do Davi, do prefeito de Manaus, e a segunda notícia saiu no Estadão do pagamento para a noiva dele de uma empresa que tem contrato com a prefeitura de Manaus, salvo engano até com dispensa de licitação, teve dispensa em vários momentos, enfim. Agora realmente é um momento de caminhada eleitoral, né? Todo mundo já tem seu jingle, tem seu número, realmente é eleição. Para a gente começar agora no nosso debate político, a gente vai conversar muito mais sobre isso, a gente vai detalhar essas informações, as polêmicas que já estão acontecendo dentro da eleição aqui em Manaus, mas a gente precisa começar o nosso rito falando que a gente tem vários quadros. O primeiro quadro que a gente vai trabalhar é o jogo das cartas. Vou embaralhar essas cartas, amor, a gente vai tirando elas e vão comentando sobre elas. E nesse inteirinho a gente vai conversando e você vai falando justamente de todas essas informações de bastidores, essas informações do que está acontecendo dentro da eleição que o eleitor quer saber. Vamos lá. Vamos mostrar aqui. Educação. Como é que você está avaliando, né, principalmente quanto candidato, e você tomou a decisão para vir se candidatar à Prefeitura de Manaus, baseado em quê? Quais são hoje, por exemplo, as maiores, a gente chama de dores, né, que a população fala para você quando você vai às ruas? Eu tô vendo que você começou já um trabalho de a Zona Norte, a Zona Leste, em várias zonas da cidade de Manaus. O que você tem visto e dentro também, né, do levantamento que você tem feito? Qual é o principal problema dentro de educação? Se você tem alguma informação também, né, do que está acontecendo? Vamos lá, Érica. Enquanto vereador, eu presenciei ali uma série de desmandos na área da educação. A secretária de Educação, que foi nomeada nessa época, é a irmã do prefeito de Manaus. A nomeação de um parente seu entrar naquela questão do nepotismo, por mais que não haja crime na nomeação para secretários, demonstra ali o grau de preocupação e de importância que o prefeito tem com a pauta da educação, que na minha opinião é nenhuma. Isso é reforçado ainda mais quando a gente vê que em 2023 e 2024 os professores tiveram ali aumentos pífios. Esse ano foi um aumento ali líquido de R$30. R$30 não dá nem o transporte do professor para ir lá fazer um lanche. Então é muito complicado falar de educação sem levar isso em consideração. Eu visitei a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, capital do estado, e verifiquei lá junto com o prefeito Topázio Neto, cuja equipe também nos ajudou ali na formulação de plano de governo, bem como outros prefeitos que são um modelo e destaque no Brasil, e lá nós percebemos ali que ele fez uma escola em apenas 42 e 43 dias. Foi a escola mais rápida do Brasil. Através de métodos de inovação na área da construção civil, com uma técnica que nem é tão nova assim, mas que infelizmente não é aplicada com frequência na iniciativa pública aqui em Manaus e no Amazonas, que é o método da construção por steel frame, onde eles pegam ali as estacas de aço e gesso para fazer as construções. Eles conseguem fazer de maneira muito mais célere e rápida as unidades de educação.
Tem obras ali que nós vimos, por exemplo, no União da Vitória, onde tem creches que já estão sendo construídas há mais de 11 anos e não concluem. Não concluem essas obras. Desde a primeira gestão de Arthur Virgílio Neto, passou pela segunda, passou por toda a gestão do Davi. O Davi e o vice-prefeito Marcos Rota já visitaram várias vezes e mesmo assim isso não é concluído. E não há nenhum avanço ali palpável para a população dessa área. É impossível não levar isso em consideração e nas 250 a 300 páginas iniciais do nosso plano de governo, nós temos ali um diagnóstico profundo da cidade de Manaus, que envolve ali a questão do Fundeb, da valorização profissional e salarial para os professores. Acredite ou não, mas a quantidade, o volume de recursos que a Prefeitura de Manaus destinou na rubrica orçamentária da valorização profissional dos servidores para o ano de 2024 é de apenas R$1.000, enquanto que para propaganda, por exemplo, eles têm 194 milhões, 100 e poucos milhões. Dentro do teu plano de governo, que são muitas páginas, não consegui ler tudo. Eu quero saber, né, do que você está planejando. É viável e vai acontecer em 4 anos? E qual é a principal proposta que você tem para a educação? O nosso plano ele tem ali níveis, né, de comprometimentos. Nós temos ali no primeiro pelotão, digamos assim, as propostas que podem ser cumpridas apenas com a reorganização do orçamento da própria Prefeitura de Manaus, ou seja, mudando as prioridades e realocando os recursos, bem como enxugando ali a gordura que a gente pode ver em alguns contratos, em algumas situações. Quais são essas prioridades? Educação, saúde, segurança e infraestrutura. E dentro da educação, o que você está se comprometendo com a população? Dentro da educação, nós temos ali o eixo da valorização profissional, e aí eu ainda ia entrar no segundo nível ali, no primeiro pilotão e no segundo pilotão, nós temos ali a verba municipal, depois a verba estadual e a federal. Nesses 3 níveis, a gente pode dialogar, porque tem alguns repasses que são obrigatórios, por exemplo, o repasse do Fundeb, que é da União, vem de todos os estados, municípios e tudo mais, porém é considerado uma verba como se fosse federal. Então, o repasse do Fundeb, por ser obrigatório, a gente tem como contar no plano de governo como algo 100% certo e que depende apenas da melhora no desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Então, reorganizando a educação, a gente tem lá o eixo da valorização profissional, a questão das merendas escolares, da construção de novas creches, abertura de novas vagas e também da realização de PPPs para, assim como já é feito no programa Bolsa Universidade, onde a Prefeitura consegue, através de subsídios e isenções fiscais, liberar vagas de bolsas para a população mais carente de Manaus, a gente pode também fazer isso para as escolas, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental e nas creches. Quantas creches, mais ou menos, você tem um planejamento de construir? Olha, nós queremos pelo menos dobrar a quantidade de creches. Isso, obviamente, não é... A meta, ela está dividida, como eu te falei, em níveis. Então, no nível 1, a gente tem uma quantidade de creches de aproximadamente 20 a 30. No nível 2, a gente vai crescendo até chegar e dobrar a quantidade de creches. Mas tudo isso em 4 anos? Em 4 anos, aí a gente vai chegar até o 4º ou 5º nível desse planejamento, dependendo do que a gente conseguir articular de mais recursos federais e também até mesmo recursos internacionais. E aí a gente tem as metas ali que podem ser cumpridas. A gente pode chegar até o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 ou nível 5. Vamos para mais uma carta agora. Vamos mostrar para as pessoas. Polêmica. Isso aqui eu gosto. Qual é a notícia ou a situação mais polêmica que você já se encontrou quando você entrou na política? Minha? Sua. Olha, quando disseram que eu sou corno. Acho que essa daí foi aonde nenhuma supera. Talvez só tenha uma. Uma jornalista recentemente reclamou, dizendo que o meu plano de governo é grande demais, é completo demais e que isso é um desrespeito com a população. Acho que essas são as 2 situações mais inusitadas. A mais polêmica mesmo é quando disseram que eu sou corno, que é um absurdo, é um rebaixamento do nível do debate político. A gente não pode ceder a esse tipo de
de discussão, ao invés de falar de propostas, por exemplo. E aí, depois dessa de dizerem que eu sou corno, acho que a segunda pior, a polêmica mais absurda, foi quando essa jornalista que não tinha mais o que criticar, mas precisava criticar para bater a meta ali, né, aparentemente, e aí vieram criticar que o nosso plano de governo é grande demais e completo demais, e que, supostamente, isso seria um desrespeito com a população. Você acredita? Amon, você é um candidato, mas você é um ser humano. Você é jovem, e aí está passando por várias experiências também dentro da política, e aí a gente sabe que tem situações como essa que você colocou, né, que não deveriam acontecer, mas hoje, você, Mamandel, como candidato, mas também como ser humano, como é que você se sente com isso? Olha, não me afeta, porque eu sei que a pessoa que está me atacando não tem escrúpulos, não tem ética, não tem moral, não tem compromisso com a verdade. Agora, se tivesse saído realmente, aparecido alguma coisa que não existe, que fosse verdadeira, aí sim, isso poderia mexer com o meu emocional. Mas esse tipo de ataque aí, pelo contrário, eu acho que deve mexer com o dela, porque mandam atacar a gente responde à altura, obviamente, perguntando se caiu o Pix, quem é que tá pagando, quem é que tá patrocinando essa esculhambação, essa baixaria, e aí ela vai parar em outro estado, sai do Amazonas e vai parar em Brasília. Mais uma carta. Vamos apresentar aqui? Meio ambiente. Meio ambiente. Você ficou conhecido logo quando iniciou na política, e eu sei disso porque entrevistei você já há bastante tempo, não é a primeira vez que a gente está conversando. E uma das coisas que quando pensava assim, a Mamandel, era tecnologia e meio ambiente. Você é deputado federal, amor. E a gente está passando por uma série de situações, inclusive, né, que está totalmente relacionada à questão ambiental. E a gente teve também obras, como o Gigante da Floresta, que foram construídas à margem de um igarapé. Você teria a força para ter modificado essa realidade? Você procurou verificar e intervir como deputado federal em relação a isso? Com certeza, Érica. Inclusive, eu sou o único deputado federal da bancada do Amazonas que destinou verbas ali para o combate aos incêndios florestais, por exemplo. Você está vendo aí essa situação de calamidade ambiental, onde as pessoas não podem sair de casa porque estão respirando fumaça e se incomodam, e a questão das doenças respiratórias começou a aumentar muito, tanto em seres humanos quanto em animais de estimação e também animais silvestres. Eu fui o único que destinou emendas e verbas para o combate aos incêndios florestais por parte do IBAMA. Como deputado federal e também como cidadão, eu denunciei ali ao Ministério Público questões como a da derrubada de árvores lá no Parque dos Bilhares para a construção, ao meu ver, irregular e totalmente ilegal da nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima. A gente já ouviu falar, e também nos bastidores, né, de que você traz bastante argumentos, mas na prática ela não é viável, você não tem projetos suficientes e que seus projetos também não são tão robustos. Aonde que as pessoas podem, né, entrar para ver os seus projetos de fato e o orçamento que você viabilizou? Isso é conversa fiada de quem não tem propostas. Na eleição de Manaus, nós fomos basicamente a única candidatura a fazer um plano de governo de verdade. O resto fez lista de promessas. E aí, o nosso plano é o único que tem ali quase 300 páginas, fazendo um raio-x completo da cidade de Manaus, mostrando aonde está havendo desperdício de dinheiro público e como esse dinheiro pode ser realocado. Cada ponto que está lá no nosso plano de governo tem antes o seu estudo na parte inicial do plano de governo, mostrando de onde a gente pode tirar o dinheiro, seja através da realocação e reorganização financeira e orçamentária do município de Manaus, através de articulação com o governo estadual, com os programas que já existem, através de articulação com o governo federal, com os programas ministeriais que também já existem e que são muitas vezes ignorados pela Prefeitura de Manaus, ou através de programas de organismos internacionais, como o Banco Internacional de Desenvolvimento, o Interamericano, como a Organização das Nações Unidas e assim por diante. Há pessoas que podem dizer que você é só gogó, né? Que especificamente você não viabilizou emendas suficientes para a Prefeitura de Manaus. Você pode justificar isso para a gente? A Prefeitura de Manaus não se inscreveu no nosso edital de emendas e não mandou nenhum ofício. Eles tinham duas possibilidades ali de receber recursos nossos: se inscrevendo no edital ou solicitando diretamente e propondo uma reunião. Eu, aliás, até
convidei o prefeito de Manaus, até impulsionei o vídeo para ver se chegava nele a mensagem, o meu convite, né? E ele ignorou, não só ele tomou conhecimento do convite, como ele ainda entrou na justiça para tentar derrubar o vídeo em que eu convidava ele a mandar algum projeto para eu mandar recursos. Então, mais um aqui. Economia. A gente sabe que muitas das propostas que estão sendo colocadas pelos candidatos, e especificamente hoje por você, ela vai estar dentro de um orçamento que o município tem. Sim. E o orçamento da cidade de Manaus, até o momento, ele é um orçamento que ele não condiz com a realidade e a complexidade que nós temos. A gente pode aumentar sim, mas o orçamento real, não. Como é que você pensa, ainda mais que você disse dentro de alguma das cartas que você tirou, que você tem aí projeção de fazer parcerias internacionalmente? Fala um pouco para mim sobre essa questão da economia dentro da nossa cidade. Vamos lá. E aonde mais você, no primeiro momento, quando você, se você vier a ganhar, que você assumisse a Prefeitura de Manaus, qual é a tua prioridade nos teus primeiros 6 meses? Vamos lá. A Prefeitura de Manaus já desperdiçou a oportunidade de receber R$500 bilhão em valores atualizados do Banco Interamericano de Desenvolvimento em um programa que já havia sido aprovado pela instituição em parcerias e conversas anteriores de outras gestões com a Prefeitura de Manaus. Quando a gente vê que a Prefeitura desperdiçou e deixou de receber R$500 bilhão porque perdeu o prazo para enviar a documentação, a gente consegue enxergar ali o tamanho do problema que a gente está envolvido. É certo que não importa quanto de dinheiro entra nos cofres da prefeitura, os problemas sempre serão maiores do que as soluções e do que a quantidade de dinheiro que a prefeitura tem, que a gestão tem. No entanto, é certo, eu posso falar isso com toda a certeza do mundo, que nós podemos e devemos fazer melhor do que a gestão atual. Manaus tem um orçamento que não é pequeno, está entre os 10 maiores orçamentos para prefeituras no Brasil inteiro. A projeção para o ano que vem é de aproximadamente R$10 bilhões. Eu tenho certeza que com R$10 bilhões a gente pode valorizar mais os professores, a gente pode melhorar a qualidade do asfalto, melhorar a transparência do município e fazer o cidadão de Manaus ter ali uma sensação de dever cumprido depois das eleições. Nos primeiros 6 meses nós temos o seguinte: primeiro dia de gestão, anular o aumento imoral e completamente ilegal que foi feito de forma disfarçada pela Prefeitura de Manaus do IPTU do cidadão que está nos assistindo. No segundo dia de governo à frente da Prefeitura de Manaus, nós temos ali o planejamento para começar ali as transmissões ao vivo de todas as obras públicas da cidade de Manaus, permitindo que o cidadão possa acompanhar em tempo real quando o material é desviado, quando a obra está paralisada, quando a obra está avançada, e assim por diante, evitando, portanto, o desperdício de recursos públicos. No dia 3, a gente acaba com os cabides de emprego, exonerando todo mundo e fazendo as recontratações. No dia 4, a gente começa a nomear ali o nosso corpo técnico que não tivesse sido nomeado nos dias anteriores. Corpo técnico que já nos ajudou ali a elaborar o melhor e mais completo plano de governo do Brasil, que, segundo a notícia levantada pelo O Globo, é 19 vezes maior do que a média do Brasil. E mais ainda, proporcionalmente, do que a média de Manaus, que é pífia. Além disso, eu posso dizer assim, no 5º, no 6º, no 7º dia, até todos os 365 dias do ano, a nossa gestão vai ser dessa forma, voltada para a transparência, voltada para o combate à corrupção, voltada para a valorização dos professores, voltada para a questão da construção do hospital municipal. Eu espero ainda no primeiro ano de gestão iniciar e já deixar a obra bem avançada, talvez até terminar, quem sabe, a primeira etapa do nosso hospital municipal. Isso é plenamente possível. Florianópolis fez uma escola em 42 dias e um hospital municipal em poucos meses, em 3, 4 meses. Se Florianópolis, em Santa Catarina, fez e tem menos da metade do orçamento de Manaus, então a gente também pode fazer. Florianópolis tem ali, obviamente, problemas um pouco diferentes, porém, o que
diferencia a cidade não é a questão de ela estar no sul, geograficamente falando. É a questão de ela ter um bom gestor, de um gestor que consegue fazer mais com menos. Faz parcerias público-privadas, faz análise e combate à corrupção, etc. Agora a gente vai para nossa urna política. E eu vou aqui embaralhar. Ah, que gostoso esse barulhinho. E aí você vai tirar aqui um disco e vai comentar sobre essa personalidade. Você mostra para quem tá assistindo a gente. Vamos lá. São 4. Se você quiser tirar os 4 de uma vez ou de um por um, Tá. com você. 1. Vamos lá. Marcelo Ramos. 2. Gilberto Vasconcelos. 3. Plínio Valério. 4. Deixa eu dar uma embaralhada aqui, não vai Então, chegar. vamos lá, pode embaralhar. 4. Caio André. Vamos lá. Tem que pegar mais 4. Vamos começar com Marcelo Ramos, que foi o primeiro, né? Vamos lá. Marcelo Ramos, ele é candidato, foi indicado pelo presidente Lula. Ele representa a sigla do PT. Como é que você avalia o plano de governo do Marcelo Ramos e a participação dele no debate? Primeiro debate especificamente da Dandi. Olha, o Marcelo é um cara muito inteligente, já foi ali a grande esperança um dia da cidade de Manaus, mas acabou ajoelhando no milho, mostrou ali uma certa incoerência no passado. Então, assim, eu não acho que ele diminuiu a sua inteligência ao longo do tempo, mas certamente a população não tem mais como confiar em qualquer plano de governo ou promessas da parte dele, na minha opinião. Vamos para o outro, Gilberto. Gilberto não participou do debate, né? E aí eu queria que você comentasse. Especificamente o Gilberto, em outro momento, concedeu entrevista pra gente no debate, quando a gente recebeu vocês quando estavam como pré-candidato, e ele é do PSTU. Porém, mesmo de um partido de esquerda, ele não apoia o presidente Lula, por exemplo. Eu não tenho informação suficiente para falar do Gilberto. Sinceramente, eu não conheço nada sobre ele. Vamos com Mas, assim, ser de esquerda ou ser de direita não tem nada a ver com ser Lula ou ser Bolsonaro. As pessoas confundem isso, né? Vamos com outro. Plínio Valério. O que você gostaria que eu falasse? Plínio Valério é o senador que é, né, da sua coligação. Você não fez coligação, né? Fizemos coligação você Liberta Manaus. Liberta Manaus. Então ele é senador e ele aprovou a escolha da vice? Com certeza, não só aprovou, como chancelou e apoiou a escolha de Nancy Segadilha como nossa vice. Teve um papel muito importante nisso, por sinal, dentro da própria federação a nível nacional, uma vez que a escolha da Nancy acarretava ali que a gente tivesse o prefeito e a vice-prefeita, ambos no cidadania. Então a gente teve que conversar nacionalmente com outros integrantes da federação. Como ele é uma pessoa, né, que é presidente de um partido, como é que é a sua relação com ele? Você vai ter autonomia ou vocês fizeram algum tipo de acordo? Claro que tenho autonomia, eu sempre tive autonomia. Não deito nem para parente, quanto mais para políticos. Mas eu me dou muito bem com ele, a gente conversa sempre de maneira republicana, nós temos uma boa relação. A gente não concorda em tudo, aliás, ninguém concorda, nem mãe e filho concordam em tudo, mas eu tenho certeza que nos ideais de combate à corrupção, nos ideais de economia dos recursos públicos, nos ideais ali de reorganização das contas públicas e assim por diante, nós estamos na mesma página. Plínio, durante, né, o lançamento da sua candidatura, onde você rebelou a sua vice, Nancy Segadilha, ele disse que pesquisa em merda é a mesma coisa. Você concorda com ele? Hoje a gente viu o exemplo de uma pesquisa que foi divulgada antes do tempo, uma espécie de fraude, e não durou 3, 4 horas, o TRE já derrubou, né? Então, o que você acha da fala dele naquele momento que ele colocou como uma forma geral? Olha, eu não acho nada, mas contextualizando, a gente pode entender que ele falou isso em relação aos conflitos e as informações totalmente divergentes entre pesquisas diferentes. Como é que a gente vai confiar em pesquisas se tem uma que diz uma informação, outra que diz outra totalmente diferente? Esse movimento recente de institutos ali que estão sendo e devem ser punidos pela Justiça Eleitoral
tem descredibilizado a questão das pesquisas. O que não quer dizer, no entanto, que não hajam ali, a gente não tenha erros que foram cometidos. Por exemplo, eu vi pesquisas ali que foram derrubadas por questões meramente burocráticas. E aí há que se ter um entendimento. Será que uma mera questão burocrática deveria acarretar disso ou não dá para ter uma razoabilidade? Vamos agora para o último, que é o Caio André. Caio André, ele é presidente da Assembleia da Câmara Municipal de Manaus. Hoje, olhando para a Câmara Municipal, como é que você avalia o papel dela? Principalmente porque a gente está em ano de eleição, vários dos vereadores estão, né, tentando uma reeleição. E como que você avalia o Caio à frente da CMM? Olha, eu sinceramente não tenho acompanhado tanto o trabalho da Câmara Municipal de Manaus desde que assumi como deputado federal, porque preciso acompanhar ao mesmo tempo o governo federal, o governo estadual, a Prefeitura de Manaus, a bancada federal, o resto do Congresso Nacional inteiro. Então eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Mas lá quando você esteve lá, inclusive, você conheceu o Caio, né? Sim, você esteve sim. próximo a ele. Como é que você avalia ele dentro do pouco da informação que você tem? O trabalho dele agora como presidente? Na época em que eu estava lá, eu escolhi, na última eleição que teve, foi que eu participei, ainda como vereador, eu escolhi como presidente porque ele estava fazendo um contraponto ao candidato lá que queria a reeleição naquela época, que era o Davi Reis, que na minha opinião teve uma péssima gestão recheada de escândalos. Só de ele fazer frente a isso, por mim, já era menos ruim, sabe? Ele propôs ali um concurso para a Câmara Municipal, eu não sei como é que está isso, mas realmente precisa de concurso. Não sei como é que está acontecendo, se vai acontecer, não vai, enfim. Agora a gente vai falar especificamente mais sobre pesquisa. As pesquisas que foram divulgadas, as últimas que têm sido divulgadas, que ainda estão de pé, né, porque ainda não caíram, ela está colocando o Davi Almeida à frente e você atrás, logo em seguida. Mas ela também aponta um aumento de Roberto Cidade. Como é que você vê hoje a sua estratégia de campanha? Como é que você hoje está organizando a sua caminhada para a captação de votos em Manaus? A minha estratégia é baseada na minha relação direta com a população e não com base no que os outros candidatos fazem. Então, assim, o que eu posso dizer é que, na minha percepção, candidatos que já têm a máquina, então o Roberto tem uma pessoa por trás dele, que é o governador do estado, tem a máquina, tem a Assembleia, a Câmara Municipal, enfim, tem um poderio político por trás disso, mas isso não se reflete de maneira genuína na população, é algo um pouco mais forçado. Assim como o Davi, que não só tem a máquina, como historicamente qualquer prefeito em reeleição já tem um determinado percentual. E isso não diz respeito ao fato de a população necessariamente ser apaixonada por ele. A gente tem um número grande de percentual de pessoas que estão indecisas. Uhum. E grande parte das pessoas, quando a gente vê, principalmente na sua rede social, ou também que a gente vai acompanhando, elas estão fazendo aí comentários a respeito de que você é um candidato de rede social. Como é que está isso? Você acredita que a rede social ela vai conseguir ainda te projetar dentro de uma campanha que é diferente de deputado federal, que é diferente de vereador, que agora é da Prefeitura de Manaus? Érica, como é que você está fazendo isso? Érica, as redes sociais, elas não são um fim, elas são um meio. Então, eu alcanço a população através das redes sociais, como alcanço ela através da visita porta em porta, como alcanço através do material gráfico impresso, como alcanço através de lideranças e assim por diante. Então, não há muito o que se discutir. Essa questão de estigmatizar o fato de eu utilizar bem as redes sociais, eu acho que é balela dos nossos adversários. Então, eles espalham isso, deve ter gente deles que vai lá comentar esse tipo de coisa, mas é meramente pelo fato de eles não saberem utilizar bem as redes sociais. Eu não posso estar errado em utilizar bem. Agora, por outro lado, eu preciso e estou sempre trabalhando mais para ir mais para as ruas, para visitar as pessoas, bater de porta em porta, intensificar cada vez mais esses esforços. Né? Por isso que o debate político ele é importante e ele está justamente fazendo algumas
perguntas que você precisa falar para a população. Sim. Como é que está hoje, né, a sua relação de visita, desse corpo a corpo, que a própria eleição ela exige com a periferia? Quais são as maiores dores da periferia para você hoje? O que as pessoas elas pedem, o que elas querem de um prefeito? Eu tô indo pra rua todos os dias. Amanhã tem caminhada na colônia Antônio Aleixo, por exemplo. O que eu vejo na rua são as pessoas revoltadas com as mesmas pautas que a gente vê através das pesquisas e também através de ferramentas como as redes sociais. O povo é um só. Não importa aonde a gente alcança eles. Não importa se através de material gráfico impresso, através da internet, através da televisão. É óbvio que a gente tem ali um pensamento heterogêneo dentro de bolsões populacionais. Mas no grosso disso, quando a gente traça uma média, a quantidade de pessoas ali que pensam mais em questão de infraestrutura, ou de saneamento básico, ou de meio ambiente, ou de saúde, ou de educação, é basicamente uniforme, independentemente do meio que você utilize para alcançar essas pessoas. Então, se você for de porta em porta e bater na porta de 10 pessoas aleatórias distribuídas na cidade de Manaus, estatisticamente, um determinado percentual dessas pessoas vai estar mais revoltado com a segurança, outra parte mais com a saúde, assim por diante. Nas redes sociais é a mesma coisa. No lançamento de campanha, por exemplo, de Davi Almeida, né, ele especificou ali claramente a justificativa de que ele não fez o hospital municipal com especialidade, porque teve outras prioridades para a cidade. Tinta? E aí eu quero perguntar de você, e aí você vai comentar à vontade. Seu plano de governo, ele está preparado e ele é ajustado para 4 anos? E aí também deixo para você falar com o eleitor e deixar sua mensagem. Isso é conversa fiada do Davi, tá? Com menos da metade do que ele gastou só com tinta para pintar as calçadas da cidade de Manaus, ele podia ter feito o hospital municipal. O hospital municipal em Florianópolis custa em torno de 5 milhões de reais por mês. O que multiplicado por 12 dá 60 por ano. Ele gastou bem mais do que isso com tinta. A construção do Hospital Municipal em Florianópolis foi praticamente gratuita para o município, através de parcerias público-privadas. E ele podia ter feito isso. Ele não fez o hospital porque ele não quis. A prioridade dele realmente eram outras prioridades. Pintar a cidade, embelezar, fazer Agamenon, etc. Nomear parentes para a secretaria, uma série de outras questões. A gente viu isso daí, né, as prioridades dele. Vamos ver se a prioridade dele é transparência, agora que teve essas denúncias da imprensa nacional falando sobre a sogra, a noiva dele, esses recebimentos aí suspeitos. Ele deve explicações à cidade de Manaus por isso. Eu não estou querendo acusá-lo de nada. Só acho que é realmente muito curioso o que a imprensa nacional divulgou e ele deveria vir a público se explicar. A imprensa também, aqui, né, da nossa capital, também tem divulgado. E a gente também aguarda e espera também, né, retorno para poder... É um desrespeito total à imprensa local, aos cidadãos, à Câmara Municipal e também à imprensa nacional, que ele não responda a esses questionamentos. Amon Mandel, a gente vai finalizando aqui o nosso debate político. E eu quero que você fale com o nosso eleitor, fale do seu número, fale da sua campanha e deixe sua mensagem para quem está assistindo a gente. Agora o momento é seu. Bom, eu quero primeiro te agradecer aqui pela audiência e te dizer o seguinte: começou aí a maior compra de votos na história da cidade de Manaus. Eles estão lá despejando dinheiro, candidatos com ou sem máquina, candidatos que têm dinheiro sujo vindo de esquemas. Roubaram teu dinheiro e 1% do dinheiro roubado vai voltar agora nas eleições para tentarem comprar o teu voto. Esse dinheiro é teu, ele está voltando para as tuas mãos. Quando chegarem, pega o dinheiro, mas não vota em quem está comprando o voto. Não faz essas pessoas voltarem à cena do crime, não faz essas pessoas chegarem lá à Prefeitura de Manaus para roubarem mais o teu dinheiro. Isso é um absurdo e nós precisamos lutar contra isso juntos. Qual o número? No dia 6 de outubro é 23. E assim a gente termina mais um debate político. O nosso compromisso é levar informação para você que está nos assistindo, tornar para você a informação factual, para que você possa tomar suas decisões, porque aqui a gente atua no ponto incomum da política. A gente está recebendo os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Manaus. Todos foram convidados e a gente vai ver quem tem coragem de vir aqui com a gente. Esse programa ele é transmitido pela TV Onda Digital Canal 8.2. Eu agradeço muito, muito mesmo
a sua audiência? Se eu puder, Érica, reforçar o teu convite ao prefeito Davi Almeida, a Érica convidou, agora eu estou convidando também, como convido ele para o debate que vai ter na segunda-feira, lá no SBT, na TV Norte. Espero a presença dele para ele explicar alguns fatos curiosos para a população da cidade de Manaus. Esse debate ele passa toda terça-feira em horário nobre. Eu quero dizer para você gostou do nosso debate político? Aproveita, vai no nosso sininho, te inscreve, porque toda vez que eu estiver ao vivo, você vai saber.